Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando os capítulos 23 a 25 de Mateus. Os versículos 1 a 3 dizem: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Como é perigoso você pregar uma mensagem que você não vive, salvar outros e não conseguir salvar a sua própria vida, e passar dias envolto em uma máscara, ensinando a outros verdades que você mesmo não consegue praticar. A Bíblia diz no versículo 4 que eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mas Jesus também trouxe um outro aspecto dessa passagem. Ele disse: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem. Se o seu pastor ou o seu líder espiritual é falso na sua vida secreta, vai caber a Deus o julgamento dele. Mas cabe a cada um de nós a responsabilidade de praticar a palavra de Deus, não importa quem a está ensinando. Se você, porém, exerce alguma liderança espiritual, Jesus trouxe críticas severas ao fermento dos fariseus, que já estudamos no livro de Mateus e que impede as pessoas de receberem o verdadeiro evangelho. Ele critica a atitude dos líderes que transformam a religião numa fonte de prazer pessoal e de manipulação de outras pessoas. Ele critica os sistemas religiosos que levam a uma dependência de vaidades que não servem para a causa de Cristo e que não vão mudar a vida de ninguém. A Bíblia diz no versículo 5 que tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Os versículos 6 e 7 dizem que eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis ou mestres. Não é pecado receber honra de alguém e nem é problema para você honrar os seus líderes. O problema é quando a busca da honra pessoal se torna um propósito de vida. Nós vemos que os sistemas religiosos não podem perder o seu foco, que é e sempre será Cristo. Nós devemos ouvir essa crítica de Jesus aos líderes da sua geração, que foi uma crítica muito severa. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseu, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Não crie impedimentos e dificuldades para aqueles que querem receber a mensagem do Evangelho. Facilite o acesso do povo a Cristo. Aquela geração estava rejeitando Jesus. Infelizmente, não foram diferentes das outras gerações que nós já estudamos no Antigo Testamento, que rejeitaram os profetas, e a condenação também viria sobre eles. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, mas ela também anuncia que existe um inferno reservado para aqueles que rejeitam o Cristo. O inferno é real e Jesus advertiu aqueles que o rejeitaram. A Bíblia diz no capítulo 23, versículos 33 a 36, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, estou lhes enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Em seguida, o Senhor Jesus lança um lamento sobre Jerusalém, que tantas vezes foi convidada por Deus a ser a capital do reino dos céus para todas as nações. A casa ficaria deserta. E de fato, no ano 70 depois de Cristo, um general romano chamado Tito invadiu e destruiu novamente a cidade de Jerusalém. Os judeus seriam dispersos, seriam perseguidos e odiados pelos povos, até que juntamente se colocariam diante do final dos dias, como nós já estamos vivendo. Estamos perto do momento onde Israel mostra suas folhas, vai frutificar
e vai cumprir aquilo que Jesus declarou. Porque no capítulo 23 e versículo 39, a Bíblia diz, Jesus afirma: pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus faz essa afirmação e sai do templo. E os capítulos 24 e 25 fazem parte de outro dos maiores ensinamentos de Jesus Cristo, aquele que conhecemos como sermão profético. Existem muitas interpretações desse sermão que fala sobre o cumprimento das profecias e sobre a volta de Jesus Cristo à Terra, mas nesse breve vídeo eu quero destacar apenas alguns aspectos que podem nos nortear no entendimento dele. Estamos fazendo o estudo da Bíblia de uma forma dispensacionalista e a gente vai visitar novamente esses capítulos com mais detalhes quando estudarmos o livro de Apocalipse. Mas aqui, Jesus responde a 3 perguntas dos discípulos. E entender essas perguntas é essencial para entender os capítulos 24 a 25. A primeira é: quando serão estas coisas? Se referindo à destruição do templo. A segunda é: que sinal haverá da tua vinda? Não a vinda de Jesus para o arrebatamento, porque até aqui não era disso que ele falava, mas a vinda de Jesus para estabelecer o reino nessa terra. E a descrição da tribulação era apontada por Jesus como um sinal de que após essa tribulação, Jesus voltaria para estabelecer o reino. Por fim, a terceira pergunta é: qual o sinal do fim do mundo? A palavra fim aqui é a palavra suntélia, ou período do fim, diferente da palavra grega telos, que diz ponto final de uma história. Em outras palavras, os discípulos estavam perguntando a Jesus, em particular, qual é o sinal de que este tempo final, de que esta era final, iria ser iniciada. Como saberemos que estamos perto do período final? Como saberemos que a tribulação está perto de acontecer? Para você entender essas perguntas, é interessante também você estudar os capítulos 21 de Lucas e o capítulo 13 do livro de Marcos. Sem a pretensão de querer esgotar essa mensagem, esse sermão riquíssimo em um vídeo de poucos minutos, vale ainda destacar que Jesus ensina que quando a figueira voltasse a dar os seus frutos, a figueira representa Israel, nós saberíamos que a sua volta estava próxima. Israel renasceu como nação em 1947 e esse foi o maior milagre da história, porque nunca antes um povo que se dispersou por quase 2000 anos se reintegrou como uma nação independente sem perder a sua identidade cultural. A figueira já tem folhas. O dia e a hora nós não conseguimos determinar, mas estudando os sinais, nós temos plena clareza de que está mais perto do que nunca. Cabe a mim e a você, como Jesus ensina aqui, aproveitar o tempo que nos resta para negociar os nossos talentos, para servir ao próximo, para visitar os presos, os desamparados e todos os nossos menores irmãos, para, ao final, podermos ouvir estas palavras do nosso Rei. Os versículos 34 e 36 de Mateus 25 dizem: então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Existe um reino preparado para você desde a fundação do mundo. E essa é a mensagem do Evangelho. Até o próximo vídeo, onde estudaremos os capítulos 26 a 28 para concluir o livro de Mateus.